Olá, eu sou Leandro Caroso e estava aqui esperando por você no Altamente Rentável. Eu, meu sócio Francisco Caroso, num dia especial de uma matéria assim fenomenal, tá certo? Onde a gente vai estar aqui com Matheus Guerto, que é um especialista em direito de negócio, especialista em direito imobiliário. E ele vai passar um currículo tremendo aqui para vocês, que de tão formal que é o currículo desse rapaz, eu não consegui nem falar direito. Mas eu tenho certeza que para você que é investidor, para você que quer investir no mercado imobiliário, para você que quer conhecer alguns termos desse mercado imobiliário e é necessário para que você ganhe dinheiro no mercado imobiliário, fica com a gente porque vai ser de suma importância o que ele vai falar aqui. Matheus, está contigo a bola, amigão. Boa tarde. Eu primeiro quero agradecer pelo convite, né? Espero que a gente possa ter um papo aqui agradável e ajudar quem nos assiste a entender um pouquinho melhor do mercado imobiliário, as opções que a gente tem de investimento atualmente, né? Então, agradeço pelo convite. Excelente, meu Matheusão, você estava falando aí do IBDI e do IBAN. Fala um pouquinho mais sobre essas duas entidades que você faz parte, né? E fala um pouquinho também do seu escritório, né? Onde você trabalha com o direito de negócios e direito imobiliário. São duas coisas que se parecem, né, pra gente que trata do direito imobiliário, mas eu queria que você desse um pouquinho, um teaser, né, dessa trajetória tua, né, nesse direito imobiliário e direito de negócio. Perfeito. Eu trabalho no escritório de advocacia, que é o Quetequeta Advogados Associados, que vai completar agora 23 anos, né, da sua criação. E desde o princípio focado em direito de negócios e, sobretudo, também no direito inobiliário. O direito de negócio é a perspectiva que nós entendemos do direito com visão no empreendedor, no empreendedorismo, na empresa, né? Então, diversas áreas do direito, como o direito imobiliário, o direito ambiental, o direito urbanístico, agrário, eles podem estar e estão dentro da perspectiva do direito de negócio. Bacana. Além disso, e nesse contexto, a gente participou aí da fundação do IBDI, que é o Instituto Baiano de Direito Imobiliário, e recentemente também fazemos parte do IBAN, que é o Instituto Brasileiro de Direito e Negócios. Fantástico, ou seja, sempre nessa perspectiva de apoiar o empresário e o empreendedor aqui no Brasil. Então, para que você não sabe, aí existem esses dois institutos, né, que são institutos que eu realmente conheço e valorizo bastante. Você pode procurar através aí de Matheus Guerto, depois ele vai deixar os contatos dele, né, Chicão? É lógico, com certeza. A ideia aqui é tornar acessível, Matheus. Amigo, a ideia hoje, a ideia fundamental é a gente discutir um formato que poucas pessoas sabem que existe, né, apesar de ser algo muito acessível, que é a Sociedade de Investidores na Incorporação Imobiliária. Particularmente falando, tem dois instrumentos que me chamam muita atenção, que é o que eu quero trazer para a gente aprofundar um pouquinho mais, que é a SPE e a SCP, né, que inclusive a gente usa nos nossos empreendimentos também. E eu me deparei que quando a gente saiu da venda de unidades para investidor, onde ele enxerga que é algo palpável, né, eu tenho aquela unidade, e mudou o conceito para trazer ele como sócio do investidor, eu percebi que realmente poucas pessoas num nível de investimento menor conhecem, né? E aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, é o momento da gente trazer um conteúdo, explicar, né? Porque assim, a gente formou um grupo que está investindo com a gente num projeto recente, fico muito satisfeito com esse formato, porque particularmente, e eu acho que isso é interessante frisar, esse é um tipo de investimento que você não fica vinculado à unidade, vincula-se a uma cota de sociedade, que é o que a gente vai explicar um pouquinho mais, e não tem aquele desafio de receber a unidade para depois revender, né? Então, assim, você já faz parte do processo da incorporação até o final, já aplica uma grana com a expectativa de retorno X. E, Matheus, eu queria levantar para que você possa explicar, assim, principalmente o que é esse modelo SPE, o que é esse modelo SCP, para a gente entender em que contexto ele se insere no investimento. Acho que a primeira coisa que a gente precisa deixar claro é que o empreendimento imobiliário é um negócio complexo, né? E que demanda investimentos substanciais. Esses investimentos vêm de onde? Eles vêm do próprio incorporador, recursos próprios, ele vem do sistema financeiro, mercado de capitais, e ele pode vir de investidores privados, que eu acho que é o foco do que você está aí tratando, né? Existem diversas formas que esse investidor, individualmente, ele possa participar de um empreendimento. Claro que o modelo mais conhecido, mais tradicional, é aquela pessoa que tem determinado recurso
e que ele faz aquisição de imóveis na planta. Esse é um investimento que não é um investimento do empreendimento em si, mas um investimento pessoal dessa pessoa ou dessa empresa. No caso, o que a gente pode tratar aqui é uma evolução dessa situação. Eu gosto do nome evolução. Gosto. Aqui a gente trata muito. Pois é, então, onde você traz esse investidor e coloca ele numa situação mais profissional e mais próxima do incorporador, né? Então você falou aí de duas situações, né, bem definidas. Uma, você tratou da SPE, que é uma sociedade de propósito específico, e você tratou também da SCP, que é uma sociedade de conta de participação. E aí eu quero falar aqui para vocês e para quem nos assiste, qual a diferença básica disso. Né? Excelente. A primeira coisa mais importante é que a SCP é uma sociedade que não tem uma personalidade jurídica, tá? Ela vive dentro da estrutura de um sócio principal, que é o sócio ostensivo. Então, quando alguém participa de uma SCP sem ser o sócio ostensivo, a gente dá o nome a isso de sócio participativo. Essas relações desse investidor enquanto sócio participativo, elas são exclusivas com o incorporador, que no caso vai ser o sócio participante. Perante terceiros, aí é uma responsabilidade do próprio incorporador. Ou seja, esse é um veículo que as pessoas podem usar, eles vão ser sócios da incorporadora e aproveitar os benefícios de ser sócio da incorporadora e com uma segurança e tranquilidade não participar com as relações com terceiros. Então se eu tiver, por exemplo, se dentro daquele empreendimento tiver um problema trabalhista, né, eu enquanto sócio da coparticipação, eu não respondo a isso? Exatamente isso. Por quê? Porque a relação com terceiros ela é exclusiva do sócio ostensivo. Eu sequer, na verdade, enquanto sócio participante, eu sequer apareço, né? Há um tempo atrás, a sociedade em conta de participação, ela girava inclusive no CNPJ do seu sócio ostensivo. Hoje, por uma regra da Receita Federal, há necessidade de abertura de um CNPJ específico para a questão de lançamentos e divisão de lançamentos contábeis e fiscais, ficar em livro próprio. Você falou um negócio bem interessante que me chama a atenção. Né? Eu não participo dessa questão, se eu tiver algum problema dentro da incorporação, eu não participo por ser sócio em coparticipação. E como é que fica essa questão de balanço? Num caso, por exemplo, eu tenho acesso aos balanços da incorporadora para não me sentir lesado. Por exemplo, deu um furo lá na frente, eu não tinha aquilo na minha mão. Assim, eu não participo de um lado, mas eu posso ter acesso a esse controle contábil, esse controle bancário da ostensiva, por exemplo? Sem dúvida alguma. As obrigações do contrato, elas vinculam o sócio participante e sócio ostensivo. Ou seja, o sócio ostensivo, ele tem o dever e a obrigação de prestar contas para o sócio participante. Fantástico isso. Ele tem que fazer livros apartados da sua contabilidade, tá? E demonstrar tudo o que ocorreu no exercício daquele empreendimento, né? A única coisa para o sócio participante que não ocorre é a relação com o terceiro. Entendi. Desde que ele não se envolva nos negócios com o terceiro. Porque aí é uma questão, enfim, de exclusão dessa limitação de responsabilidade. Contratual, né? Contratualmente falando, e também derivado de repercussões legislativas sobre a matéria, sobre a SCP. Então a grande vantagem, pensando com a cabeça de um investidor que queira se associar a um incorporador, eu vou poder levar o meu recurso para um investimento diferente do que eu tenho, tá? Eu vou ter todos os mecanismos de segurança de acompanhar aquele exercício da atividade empresarial de incorporação, se for o caso, ou loteamento também aplicar-se-ia, né? Mas eu não vou ter, porque ela é exclusiva do sócio ostensivo, e que no nosso caso aqui é o incorporador, eu não vou ter o relacionamento com terceiros. Eu não vou ter o relacionamento com os arquitetos, eu não vou ter o relacionamento com a mão de obra, eu não vou ter o relacionamento com as questões tributárias. Enfim, minha relação é com o incorporador
E dentro deste contrato, eu tenho a possibilidade de cobrar do incorporador prestação de contas e eu vou participar com ele das perdas e dos ganhos daquele projeto. Isso vai isso é interessante, viu, Chicão? Que você também, excelente, que está nos ouvindo aí, você saiba que vai participar das perdas e ganhos desse projeto em que você está inserido dentro da SCP. Você não vai arcar com aqueles ônus se tiverem esses com terceiros, você não arca, mas você arca com prejuízo e lucro. Outra coisa é o seguinte também, se você não... E a questão... mas eu tenho uma ideia que pode te ajudar no caminho, tá certo? Até chegar a esse ponto. Como você tem acesso a todas essas, a todo controle bancário e a todo controle contábil que tem durante a incorporação, você pode fazer uma análise, né, passo a passo, desde o início até o final. Então, se você não precisa esperar chegar a um determinado ponto para poder dizer e entender que vai tomar um lucro ou prejuízo. Né? Então, vai acompanhando, você pode, diga aí, fala aí. Vai acompanhando, a gente presta conta, a gente informa os investidores. É interessante até deixar claro o seguinte, a gente está falando aqui, a SPE, Sociedade de Propósito Específico, a natureza dela, se não me corrija, Matheus, se eu estiver errado, ou seja, uma empresa comum como outra, porém ela nasce para um objetivo único ali, que é aquele empreendimento pontual, e o objetivo que ao final do empreendimento ela finalize, não é isso? Bom, só uma observação, tá, Francisco, que é o seguinte, a gente vinha falando aqui da SCP, e agora você tratou da SPE. Né? Mas voltando à SCP, uma coisa que é importante que as pessoas que estão aqui nos ouvindo entendam, até meio óbvio que eu vou falar, é que o ganho sempre de qualquer investimento é proporcional ao risco. Com certeza, tá? É verdade. Você não tem projetos sem risco. Com certeza. É uma sacada importante também. Então, assim, quando um incorporador planeja esse modelo de negócio para atrair investidores, né? É óbvio que o incorporador ele tem que ter e demonstrar uma política de compliance, uma política séria de responsabilidade das suas obrigações sociais, das suas obrigações tributárias e das suas obrigações com o investidor. O investidor tem que ter essa certeza de que ele está lidando com um incorporador que vai entregar um bom produto, que vai desenvolver uma atividade de forma regular. O resultado daí, advindo, ele está sujeito a diversas variáveis. Então você pode ter um empreendimento que lhe dê um resultado melhor, um empreendimento que lhe dê um resultado que não seja necessariamente o esperado, mas essas situações, elas são proporcionais, né? Elas são proporcionais ao risco que você está disposto a tomar. E que já mitigou no passado. Para poder entrar no SCP, você já analisou todos esses riscos que você acabou de falar e analisou o incorporador, aquele pelo qual você escolheu entrar em sociedade. Né? Inclusive o próprio empreendimento que você tem que analisar também. Então é super claro, Vou até trazer uns pontos aqui, né, para poder o cara tô diante de uma excelente, muito importante isso tudo que você falou aí. Tô diante de um investimento, um incorporador me convidou, né? Tô falando aqui num estudo de caso, né? O incorporador me convidou e agora eu preciso tomar uma decisão, né? Então vamos trazer aqui alguns pontos que são interessantes. Analisar a viabilidade, ou seja, o plano de negócio que ele está oferecendo. Boa, Chicão. Né? Você está investindo em um negócio, é um conceito diferente, está dentro do ramo imobiliário, porém é um negócio, uma visão de negócio, não é aquela comprei a unidade para revender depois. Então, qual é a viabilidade do negócio? Se você não entende número, no mínimo, busca alguém para te assessorar. Né? Se há uma relação de confiança muito forte já de outros empreendimentos com a incorporadora, maravilha, você já segue, né, um fluxo que você já conhece, mas não sendo, que é o objetivo do passo a passo, é você analisar o plano de negócio, tentar ter alguém que possa te dar uma confiança para ver se aqueles números estão validados em termos de valor de venda, né, dos apartamentos, custo operacional, porque é daí que vai vir a margem, a diferença do valor de venda e em relação aos custos. Analisa também a documentação do incorporador, é um empreendimento que está regular, que está no caminho do RI, que tem o alvará, em que estágio esse empreendimento está. Quanto mais cedo você entrar na SCP, né, geralmente por ainda estar em fase de papel, com muita ideia e pouca resultado, seu ganho tende a ser maior, o incorporador vai te ofertar uma capacidade de retorno maior. E analisar também a documentação da SCP, o contrato, né? Eu indico aqui, até inclusive, que procure um advogado especialista. A ideia de estar conversando contigo, Matheus, é essa, né? Porque a gente fala o seguinte, a gente tenta sempre dar sacadas para quem está ouvindo, para que eles criem uma consciência de investimento, mas nós nunca orientamos que ele siga sozinho, sem uma assessoria devida, tanto de
contabilidade. A gente teve um bate-papo aqui com um contador, né, com um advogado. Quanto mais a gente conhece, mais percebe que precisa de um especialista do lado. Exatamente. Então é muito importante seguir essas etapas para poder entender se eu estou fazendo um bom investimento. Eu gosto da estrutura da SCP, me chama a atenção pelo fato de você tirar do investidor algo que não compete a ele, que é o operacional. Verdade. Então, assim, a expertise de quem? Do incorporador. Então, ele precisa ter algumas blindagens também, porque o incorporador, se cometeu alguma falha, tem riscos que acaba sendo blindado para chegar nele. Mas eu acho que o risco maior que você quer é saber se o seu dinheiro vai voltar no final do projeto. Então, se você olhar, tem que estar atento. Então, existem riscos, a gente está falando que existem. Entendo que na SCP esses riscos são mitigados, são minimizados por você não estar de frente ali com o passivo trabalhista, de frente com o passivo fiscal. Mas é uma linha que eu acho que tem que realmente expor, que como a gente está falando, tomar esses cuidados. Eu sigo essa linha, né? Se eu fosse investir, seguiria essa linha. Eu também. Acho que a primeira palavra, quando você estava falando aí que me ocorreu, foi perfil de investidor. Né? Excelente. A gente precisa entender qual é o perfil do investidor. Certíssimo. Cara. E obviamente que ele precisa, né, ter assessoria dele, enfim, se ele não tem uma experiência com isso, no sentido de dizer, eu tenho capacidade, disponibilidade de dispor desse recurso num tipo de investimento que oferece certos riscos oriundos exclusivamente ao mercado, sim ou não? Se sim, ele vai seguir esse passo a passo que você está dizendo aí. Ver as questões de regularidade de empreendimento, ver, sobretudo, quem é o incorporador que ele está disposto a investir, né? Então, porque quando você tem esse perfil bem delimitado, né, você sabe até onde você pode ir. Né? Ele, obviamente, que a gente não está tratando aqui de alguém que vai colocar todos os ovos na mesma cesta. Então ele tem que ter a ideia de que os recursos que ele tem, alguma parte ele vai aportar em títulos de liquidez, outra parte ele vai entrar para empreendimentos da vida real, que no caso é esse que a gente está tratando aqui de incorporação imobiliária e loteamento. Né? Mas assim, no final do dia, o que importa é ele ter a informação. A gente ofertar para ele um produto com o maior número de informação e transparência possível. Francisco falou uma coisa que é muito interessante. O business fica com o incorporador. Aquilo ali é do incorporador. E o incorporador assume aquelas responsabilidades. O investidor tem o papel de, com os seus recursos, possibilitar que o negócio seja fomentado. É o papel de cada um em qualquer sociedade muito moderna. Bom. Fantástico isso aí. Vou puxar um gancho desse que você está falando do perfil de investidor, para a gente tratar também da SPE, porque já houve casos de eu bater, trocar ideia com investidores e captar o investidor, e ele me falou, eu prefiro estar na SPE. E a gente também teve dois, ele falou de perfil também ali, Matheus, a gente também aqui já teve casos de abertura de 2 SCPs para poder uma sair com a unidade e uma sair com... aí a estrutura de negócio, que às vezes o investidor ele quer uma unidade e ainda não tem um instrumento fica mais seguro tendo a unidade ali, e o outro fica mais seguro tendo o dinheiro e o retorno sobre aquele investimento. É importante que a gente diga aqui que a gente está falando aqui sempre em linhas gerais. É claro. Cada negócio a gente modela de uma forma diferente. Negócio é um negócio. Então você vai ter empreendimento que a modelagem é de uma forma, que a gente tem um tipo de investidor, a gente vai ter um outro tipo de empreendimento, onde às vezes o dono do terreno vem para o negócio conosco e aí é um outro tipo de business. Você vai ter... Um empreendimento com menor número de investidor e que ele quer mitigar o risco tendo unidades diretamente em nome próprio. Então, assim, cada negócio você modela de uma forma diferente. Verdade. O importante é que a gente tem condição de apoiar, né, produtos para quem quer entrar no mercado imobiliário. E fomentar, né, o mercado, que é interessante. Você falou um negócio bem interessante. Cada um, né, cada um, na realidade, com o seu perfil. Um para investir e o outro para executar. E aí, dentro dessa linha, né, com o estudo de caso assim, você tem às vezes um investidor mais qualificado que já está acostumado a entrar nas SPS. Né? Então, assim, é até interessante a gente trazer essa abordagem. Às vezes o cara quer participar mais ativamente. Né? Então, assim, eu queria te pedir, vamos destacar aqui para a galera o perfil da SPE. Qual seria mais interessante, quando se trata de ser mais interessante investir na SPE e investir na SCP? O que é que você entende como orientação, o investidor que quer mais participação, que quer entrar no negócio, você orienta ele a partir para qual instrumento?
A primeira coisa que tem que também ficar clara aqui é que SPE e SCP não são veículos, vamos chamar aqui como veículos de investimento, que eles tenham que andar separadamente. Eles podem andar em paralelo, vai depender do modelo de negócio. Outra coisa importante destacar é que uma SPE, uma sociedade de propósito específico, ela não é uma espécie societária. Ela é uma modelagem, né, de negócio dentro de uma sociedade empresária, que, por exemplo, pode ser uma sociedade empresária limitada, pode ser uma SA, uma sociedade anônima, né? Ela só quer dizer que ela tem um propósito específico, que o objeto dela, social, é delimitado desde o seu nascimento e que ela tem um prazo de duração determinado ou determinável. Ela já nasce sabendo o que ela vai fazer e quando ela vai extinguir. Diferente de outras sociedades, como é, por exemplo, a incorporadora. Você criou aquela incorporadora, o prazo dela é indeterminado e ela vai ter diversos negócios ao longo da vida. O objeto dela social é a incorporação. Ela pode ter construção também, por exemplo, para ficar uma questão mais ilustrativa, e ela desempenhar vários tipos de atividade e projetos ao longo da vida. No SPE, o que eu estou dizendo é o seguinte, olha, eu estou externando a terceiros a seguinte mensagem. Essa sociedade aqui tem um único propósito. Ela vai executar isso, o prazo de duração dela é esse, entendeu? Então, assim, em relação aos investimentos, que é o foco aqui do nosso bate-papo, numa SPE, quando você, como investidor, você integra ela como sócio, bom, aí você está num patamar do ponto de vista jurídico, do mesmo do incorporador. Né? Você vira empreendedor então, junto. Você vira empreendedor junto. Claro que você vai ter uma autonomia, uma autonomia de personalidade, que aí vale para qualquer empresa no Brasil, né? Independentemente do que a gente vem tratando aqui. O que é essa autonomia de personalidade? As pessoas físicas dos sócios são uma coisa e as pessoas jurídicas, né, são outra coisa distinta. Boa. Então, a responsabilidade, a princípio e via de regra, ela é da empresa, ela é da pessoa jurídica. Vão ter hipóteses que a responsabilidade pode chegar aos sócios? Sim. Aí você vai ter situações diversas. Ou porque foi estabelecido por lei uma responsabilidade subsidiária, ou porque você tem algum tipo de responsabilidade contratual solidária que foi estabelecida, ou então uma punição para uma prática indevida. Então você tem lá o artigo 50 do Código Civil, que diz que nessas e em tais hipóteses, você desconsideraria a personalidade jurídica da empresa e chegaria aos sócios, pensando numa obrigação não cumprida, tá? Ou seja, você tira a imposição daquela... Você compartilha aquela obrigação que seria primordialmente da empresa e você leva ela para o sócio. Mas isso é uma punição. O que eu quero deixar claro é que no exercício regular de uma atividade, de uma empresa que age conforme as melhores práticas, né, de mercado, sob a perspectiva de compliance, né, atendendo os requisitos legais, essa responsabilidade, via de regra, ela não pode ser envolvida com as pessoas físicas. Essa é a regra geral. Claro que também não vem ao caso, não é o caminho aqui para a gente ficar debatendo quais hipóteses seriam essas. O importante saber é que se o investidor participa de um projeto com uma incorporadora séria que cumpre toda a legislação, a princípio não existe hipótese de ter a sua responsabilidade integrada a uma determinada obrigação. Entendi. Agora, diferente da SCP, onde eu, na verdade, perante terceiros, enquanto sócio participativo, sequer existo, na SPE não. Eu estou lá integrando aquele CNPJ na qualidade de sócio. Grande diferença. Né? É uma grande diferença. Quando eu vou obter, por exemplo, uma certidão daquele CNPJ ali, eu vou tá evidenciando que todas aquelas pessoas que estão integrando aquela determinada sociedade de propósito específico, certo? Que elas são sócias daquele empreendimento, participam das perdas e dos ganhos, e que numa eventual hipótese da responsabilidade passar da empresa, ela pode atingir também aquelas pessoas que estão ali naquele quadro societário. Então, nesse caso, a gente pensa que faz mais sentido para um investidor mais qualificado, que ele queira, de fato,
participar do empreendimento imobiliário com uma voz mais ativa, que não apenas rentabilizando o capital dele. Olha, eu estou aportando aqui um determinado valor dentro de um modelo de negócio que me foi apresentado e eu quero saber que aquela rentabilidade ali que está proposta, sabendo que eu posso ter algum tipo de perda porque faz parte do negócio. Ou seja, é aquele investidor que não vai entrar no business da incorporação. Geralmente, quando a gente trabalha isso numa SPE, aquelas pessoas que estão ali dentro, ela de algum modo tem uma voz mais ativa e participam. Cada um tendo uma divisão lá, uma divisão de tarefas, que aí vocês estão mais habituados, né, para falar, mas de fato ele tem uma voz mais ativa e participa do empreendimento. Pô, para mim ficou muito excelente, claro, eu achei que foi uma sacada grande, ou seja, se o investidor, você está olhando, está deparado sobre uma situação dessa, aí você, SPE ou SCP, né? Existe o convite às vezes para o 2. E eu entendi o seguinte, qual é a minha intenção? É apenas botar a grana e esquecer que aquilo existe para poder esperar o retorno? Entendi que esse investidor, a SCP nesse caso funcionaria melhor. Mas se o cara quer participar, se ele quer ter voz ativa, se ele acredita que ele pode contribuir no desenvolvimento, entendo que a SPE significa um bom caminho para ele, é isso? Sem dúvida nenhuma. Isso vai depender muito do modelo de negócio que o incorporador desenhar para aquele projeto, né? Então, o incorporador é que vai direcionar, a princípio, essa situação e vai contar com parceiros investidores que vão se adaptar a um ou outro business. E deixando claro, mais uma vez, uma situação não exclui a outra. Em muitos dos projetos, a gente tem os dois veículos andando juntos, a SPE e a SCP. Que é uma coisa que já me perguntaram também, Matheus, dá para poder o investidor aplicar na SCP e o incorporador dar algum tipo de garantia, pelo menos para uma rentabilidade mínima, ou que aquele patrimônio que ele colocou ali, se caso a incorporação deu algum erro, ele consegue garantir para o investidor? Existem modelagens que seguem esse caminho? Eu costumo dizer o seguinte, repetindo uma verdade que quem está na área do direito sempre ouve. No direito privado, o que não é proibido, ele é permitido. Já ouvi essa também, boa. Então, assim, obedecendo os requisitos legais... Com advogado certo, né, irmão? Com advogado certo, contador certo. É verdade. Eu acho que o principal é terem pessoas de bem, relações boas com pessoas de bem em qualquer negócio que a gente faz na vida. Então, assim, para o que a gente está tratando, o principal é você, enquanto investidor, identificar um incorporador que você confie e vai estudar o seu projeto. Você falou uma coisa aí quando eu tava agora tratando das diferenças, você disse na SCP que o investidor ele aporta o recurso e que ele esquece e daí ele aguarda a rentabilidade dele. Eu faria só um pequeno ajuste. Eu não diria que ele esquece, ele não deve esquecer, ele deve acompanhar. Com certeza. Agora, ele obviamente não vai ter uma voz ativa no desenvolvimento imobiliário que está ali, porque não é o papel dele. Mas assim, o investidor tem que olhar, ele tem que estar acompanhando. Mas para dizer o que você, para responder a tua pergunta objetivamente, claro, se você está captando algum recurso e você quer dar uma garantia a quem está disponibilizando esse recurso para você, é óbvio que você pode. E assim, a princípio, quando o modelo de negócio envolve uma garantia, a gente também pode compreender que o retorno daquele capital investido ele pode ser um pouco menor. É aquela questão do risco que a gente debateu no primeiro momento. Quanto maior a exposição de risco, maior a possibilidade de ganhos ou de perdas. O principal é que o investidor saiba isso, né? É importantíssimo. Lidar com transparência, com correção, honestidade e explicar o que está ali. Né? As pessoas vão fazer a sua análise e entender até que ponto eles querem se expor. Né? Então, na medida em que eu disponibilizo uma garantia, sobretudo uma garantia real, né? Ou uma garantia bancária para um determinado modelo de negócio, aquilo ali tem um custo e, portanto, reflete na rentabilidade. Né? Então, são circunstâncias que cada caso concreto, cada modelagem, a gente já teve a oportunidade de trabalhar em conjunto algumas situações já com a Caroso Empreendimentos, e a gente já viu que isso aí ele vai variar muito de acordo com
com cada caso, né? É um organismo vivo. Ixi, É um organismo vivo. eu gostei que você falou, é complexo. Marca aí, é complexo, viu? É complexo. Você vai pegar aquele cortezinho que ele falou, é complexo, porque realmente, cara, eu acho que cada empreendimento... A gente vai chegando já no final, Matheus. Eu satisfeitíssimo, acho que a gente abordou esses dois temas de uma forma bacana. Dentro desse contexto. Já vou aqui deixar... Você vai participar da série Premium. Eu vou gato em cima do muro aqui, que você falou no início dois temas, antes no bate-papo, né? Sobre condomínio de lotes, loteamento. Acho que é um outro tema que a gente pode marcar, uma abordagem, porque tem muito investidor que também gosta de loteamento, né? Principalmente fundos imobiliários. Eu bati na porta de alguns investidores já nessa linha. Condomínio de lotes também é legal. Loteamento e condomínio de lotes também. Então, assim, o pessoal tem uma predileção grande nesse sentido. Vai ser um outro tema que eu vou fazer um convite. Mas super satisfeito com essa abordagem da SCP. Espero que você esteja ouvindo, a gente também fique. Né? Curte, se gostou do conteúdo, curte, compartilha. Nosso objetivo aqui é educar financeiramente os investidores do mercado imobiliário, fomentar o mercado imobiliário. Né? Acho que a gente que quando ama esse mercado, você também, como na sua trajetória, se especializou no mercado imobiliário, se não amasse, se não gostasse, né? Não seria tantos anos envolvido nesse mercado. Matheus é investidor forte também do mercado imobiliário, rapaz. Rapaz, interessante que a galera do mercado imobiliário é picado a risada dele não engana, não. Que quem entra e gosta do mercado, geralmente constrói uma vida dentro do mercado imobiliário. Né? Você cria a sua vida pautada no mercado imobiliário. Então, realmente, é muito curioso isso. É curioso mesmo, Mas eu também nunca vi nenhum milionário que não tivesse lastreado só. Boa, nunca vi. Boa, Todo boa. mundo é imóvel. Até aqueles que falam mal, pode ter certeza que tem imóvel. Eu vou te pedir, Matheus, já no finalzinho aqui, para você dar uma dica para o investidor que está te escutando. Né? Se ele tiver deparado com uma situação dessa, o que é que ele faz? Bate lá na porta de Queto? Eu acho que a primeira dica que eu tenho a dar para qualquer pessoa que queira investir no mercado é estudar o mercado. Né? Essa é a primeira coisa. E daí se relacionar com os incorporadores que têm esse tipo de diálogo que vocês estão tendo aqui, né? Demonstrando empreendimentos, né? Situações que podem agregar ao investidor e por tabela agregar ao incorporador também. Acho que esse é o, digamos assim, é o ponto fundamental para quem quer investir na área. É conhecer, né, o mercado imobiliário. Eu entendo que tudo que a gente se dispõe a fazer, a gente precisa conhecer. Boa. Porque senão é uma aventura, né? Pô, com certeza. E a gente está tratando aqui de algo que é muito profissional, que demanda muitas horas de trabalho, de dedicação. Vocês falaram aí da vida que a gente já tem dedicada ao mercado. Então, não existe, eu também diria uma coisa muito importante. Desconfie do que é muito fácil. Boa, né? Matheus. Desconfie das pessoas que vendem ilusão, porque o mercado é importante, o mercado é bom, tem bons negócios, mas existe um caminho árduo a ser trilhado. Então, assim, laranja madura na beira da estrada, já dizia a música, né? Desconfia logo esse negócio. Desconfia. Que interessante, Excelente. muito bacana isso tudo que você falou aí, muito importante, inclusive. É um mercado complexo, é um mercado altamente difícil de se trilhar, né? Mas rentável, né? Não? Como ele disse, mas existem bons negócios, é altamente rentável. meu irmão. Eu gosto muito. Né? Então, assim, todas as minhas fichas eu aposto nos nossos negócios, né? Caio de cabeça, porque eu acho que se a gente não levantar essa bandeira, o outro não vai levantar pela gente. Né? E o que tinha pra fazer, Chicão? Tu mesmo não vejo tu fazendo nada. Não sei, de repente você não sei, velho. Talvez depois eu pensar nesse caso seu, Chicão. Matheus, e pra te encontrar, a galera que tá vendo a gente... Tem uma peruca aqui depois, bota aqui, viu, tudo nele pra ver se ele fica bom de alguma coisa. Pra quem quer chegar em Matheus, né? Como é que faz? Tem site, tua empresa? O que é que você indica pra galera seguir? Que caminho? Bom, quem quiser conversar com a gente, bater um papo, trocar mais ideias sobre esses assuntos da área imobiliária, vai lá no queto.adv.br, que lá tem todos os nossos contatos, enfim, tem algumas dicas e chega rapidinho na gente. Pô, excelente. Ou então fala com a Caruso, pega isso sim, pega aí informações sim. com a Caruso aí, que eu acho que ele pode Parceiro falar. prêmio aqui. Tá dada a dica, segue lá, vai lá no site, conhece lá a estrutura do Matheus também, faz esse contato com ele, se você estiver precisando de assessoria, tem a pessoa certa. Meu amigo, só te agradecer, a casa tá aberta, sempre que quiser. Essa contribuição foi muito boa, né? Então fica aqui a nossa gratidão.
E boa viagem pra você que vai viajar ainda. Vou pra Belo Horizonte. Vim de Manaus e tô indo pra Belo cara. Horizonte. Boa viagem, meu irmão. Fica com Deus. Obrigado. Excelente. Amém. Pra você, um abraço forte e até o próximo episódio. Valeu, irmão.